Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp. Miguel é um garoto mexicano que sonha em seguir os passos de seu ídolo, Ernesto de la Cruz, e se tornar um cantor famoso. O único problema é que a família de Miguel baniu a música de suas vidas há muitos anos, quando seu tataravô abandonou sua esposa Amélia e sua filha pequena Inês para seguir o mesmo sonho. Acidentalmente, Miguel vai para o mundo dos mortos junto com seus antepassados, tem que aprender uma grande lição familiar. Viva a Vida é uma Festa é o filme que discutiremos hoje. Precaución, este episodio puede contener spoilers. Olá e bem-vindos ao 14º episódio. Eu sou o Douglas Vasques. Eu sou a Gabi Sanfins. Eu sou a Flávia Six. Eu sou o Matheus Gomide. Eu sei, você deve estar estranhando um pouco a falta do Em Cena, mas é proposital. Infelizmente, nós tivemos que mudar o nome do programa, tanto aqui no rádio, no podcast, quanto na TV, por conta de direitos autorais da Globosat. Questões burocráticas, não vale a pena a gente aprofundar muito, mas logo mais a gente volta aí com um nome que vai ser a cara do nosso programa. E se você tiver sugestões, claro, a gente está sempre aberto. Pode encontrar a gente no Facebook, no Instagram, em todas as plataformas. Bom, Viva, ele teve um box office de 748 milhões de dólares, o que é bastante coisa, né? Muito dinheiro. Em comparação com o orçamento, né, que foi em torno de 175 milhões, arrecadou bastante. É um filme da Disney, né? Não tem como esperar sempre menos. arrecada, né? É verdade. E no Rotten Tomatoes ele teve 97% de aprovação da crítica e 95% de aprovação do público. Bom, no elenco a gente vai comentar aqui os nomes que dublaram nos Estados Unidos e aqui no Brasil, porque a nossa dublagem merece muito crédito por ser uma dublagem muito boa aí em comparação com os outros países, eu acho que é uma das melhores. Como o Miguel, então a gente tem nos Estados Unidos o Anthony Gonzalez e no Brasil o Arthur Salerno. O Hector é feito nos Estados Unidos pelo Gael Garcia Bernal e no Brasil pelo Leandro Luna. O personagem do Ernesto de la Cruz é dublado nos Estados Unidos pelo Benjamin Bratt, na parte dos diálogos, e o Antônio Sol faz as canções. No Brasil, o personagem é interpretado pelo Nando Prado. A Mamá Amélia é interpretada nos Estados Unidos pela Alana Ubar. E no Brasil, quem deu voz aí à personagem foi a Adriana Quadros. E a Mamá Inês, né, que no Brasil, né, o filme nos Estados Unidos leva o nome dela, que é Coco. E aqui no Brasil ficou como Viva, mas o nome dela aqui no Brasil é Mamá Inês, mas no México e nos outros países é Mamá Coco. Nos Estados Unidos ela é interpretada pela Ana Ofélia. E no Brasil ficou com a Maria do Carmo Soares, adulta, né, idosa. E quando ela é criancinha, pela Mia Elizabetsky. Que chique. No Oscar, ele acabou recebendo aí os 2 prêmios por qual foi indicado, né? Que foi melhor filme de animação e melhor canção original por Remember Me. Vamos começar falando, então, pela característica, acho que mais marcante do filme, né? Que é a questão de retratar uma cultura completamente diferente, né? Do que os filmes de animação e os filmes norte-americanos costumam retratar, né? Que saiu ali do eixo Hollywood e americano para mostrar uma cultura que atualmente, né, nos Estados Unidos, por conta de todas essas questões políticas, tá aí um pouquinho complicada, né? Que é o México, né? A questão latina. Então, eles deram uma boa cutucada no Trump, né? Porque quiseram mostrar que sim, o México tem valor, porque ele não pensa isso, né? Ele é total contra o México e contra imigrantes, etc. E eu acho que esse filme veio pra mostrar que todas as culturas têm o seu valor, todas as culturas têm muito a ensinar. Eu acho que quando a gente olha pra trás, já não são muitos filmes que têm essa representatividade de outras culturas. É tudo muito focado nos Estados Unidos, nos Estados Unidos. Mas aparece um ou outro. Mas atualmente eu acho que esse filme ele cresce por conta disso, por ser tão atual e tão... Exatamente por isso, né? Por cutucar aí questões que hoje em dia estão em pauta, né? Acho que esse é o grande diferencial desse filme com relação a outros filmes da Pixar e da Disney mesmo, porque todos os outros filmes têm a mesma narrativa, a mesma estrutura narrativa. Então, um personagem pequeno que começa sempre, né, em busca de algo. O que diferencia Viva dos outros filmes da Pixar é justamente essa questão da inclusão e o contato com culturas a questão social, né? Exato, né? Com culturas que não são bem vistas ali pelo momento político dos Estados Unidos. Mas se a gente for olhar pelo lado da semelhança, tem sempre essa questão da jornada do herói mesmo, assim, né? Do personagem ali
E no final ele chega em um ápice. Se a gente for comparar com outros filmes da Pixar, os protagonistas são muito semelhantes. Então são personagens pequenos em busca de algo muito maior do que eles, né? No caso, então, por exemplo, se a gente pegar o Miguel, ele é muito semelhante ao Marlin do Nemo, né? Ou, por exemplo, o Flick, do Vida de Inseto, né? Então tem sempre essa questão da jornada do herói. Então não é uma narrativa original em termos de criação de roteiro, personagem, porque né? a gente vê que a Pixar ela já estabeleceu uma fórmula ali que ela segue sempre. Que dá certo. Que dá Sim, certo, já que eles viram exatamente. que Na dá maioria certo. das vezes, né? Porque a gente também vê filmes como Os Incríveis, que é da Pixar, mas não segue essa fórmula. E o que diferencia de outros filmes é justamente essa questão que ele tá pegando mais na atualidade, né? De toda essa confusão que tá gerando ali nesse momento político dos Estados Unidos. E eu acho que, parando pra pensar assim, eu não acho que nenhum outro filme, nenhuma outra animação tenha enaltecido tanto uma cultura alheia. Porque a gente tem outros filmes, que nem Mulan, né? Que mostra a cultura da China e etc. Mas Não enaltece. não enaltece. Não sei dizer Ela se enaltece é a palavra que eu quero usar, mas... Ele não- consegue eu acho enxergar que a cultura não é muito foca foco. tanto. ela é Mas retratada, é que não consegue mas enxergar ela o valor. não é valorizada. Não é aquela coisa... Esse filme, ele é lindo. Ele mostra a cultura mexicana e o Dia dos Mortos de uma forma maravilhosa. É que eu acho que os outros filmes, eles mostravam as culturas de modo pontual. Mas nesse, é a cultura que secundária, leva né? esse filme. A cultura é secundária nos A outros cultura é o filmes. maior personagem, entre aspas. É, pode ser. Isso é muito interessante. Isso é muito legal. É diferente de coisas que a gente já viu antes. E Viva abraça essa cultura, né? Tipo, tanto as músicas que tem trechos em sua maioria em espanhol, quanto visualmente, as cores, é muito viva. Os maneirismos da cultura, né? Os jantares, as formas como as famílias se reúnem, estão sempre juntas, são sempre famílias latinas, né? Estão sempre dia a dia, gritando. né? Eu tenho uma parte que, logo no comecinho, quando a avó do Abuelita, ela pega o Miguel na praça engraxando o sapato do mariachi e o cachorrinho corre atrás dele depois. Ela fala, não dá nome a esses vira-latas, senão ele segue depois você, e joga o chinelo nele. E ela continua andando, ela fala, agora vai lá e busca meu chinelo pra mim. Tipo, é uma coisa muito latina que a gente vê na nossa infância e é muito legal ver representado isso na tela num filme da Disney. Uma coisa tão pequena, tão simples, um detalhe ali da nossa cultura acabar parando num filme dessa magnitude. E você falou da questão do filme mesclar o inglês com o espanhol. Isso é muito legal. Isso é muito mais importante do que parece. E nos Estados Unidos, a quantidade de falantes do idioma espanhol é absurdo. Você vai na Flórida, os políticos praticamente têm que fazer discursos em espanhol. E isso não é algo que é retratado, não é algo que se pensa. Então é legal eles mesmos assumirem que os Estados Unidos é um país bilíngue. Exatamente, até porque a língua espanhola, o México em si, é um país muito assim... O povo americano sabe que tá lá, mas ele finge que não. Finge até porque que não, o México ele não é um exatamente. país sul-americano, ele é um país norte-americano. E chegou a hora dos Estados Unidos pararem de fingir que não. Eles são sim ali parte da América do Norte. É sim um país americano, assim como o Brasil. E a cultura mexicana, o espanhol tá tão presente quanto a língua inglesa. Até porque é a segunda. Depois do inglês, o espanhol é ali a língua mais falada do mundo, né? E o filme traz bastante foreshadowing, né? Eu assisti o filme várias vezes, eu comecei a prestar atenção em detalhes alternativos. E no primeiro episódio a gente explica o que é foreshadowing, que é uma técnica do cinema, onde o filme representa de forma subjetiva e escondida e sutil o que pode acontecer no futuro, né? E eu vou só citar né? Porque eu não quero dar muitos spoilers, eu quero que vocês que assistiram, ou que vocês vão assistir, notem por si mesmos o foreshadowing, comecem a anotar essas técnicas que a gente comenta aqui. Logo no comecinho, quando o Miguel apresenta o Dante, o cachorro vira-lata dele de rua, pra audiência, o público que tá assistindo o filme, a rua inteira tá enfeitada pro Dia de los Muertos. E o Dante, ele tá em uma lata de lixo, do lado uma mesinha cheia de alegrijes, que é... Alebrijes. Cheia de alebrijes, que são os animais, as criaturas místicas, os guias espirituais, né, dos Dia de los Muertos. E é um super foreshadowing, porque no final do filme, Dante vira como? Alebrije. Gente, nós temos aqui uma especialista em espanhol. Ela que vai ser aí a nossa intérprete.
porque todas as pronúncias em Tá espanhol, bem legal. a Gabi tá Hoje tá ajudando bem a gente legal hoje. da gente falar. A gente tá rolando bem, tá fluindo. Enfim, e aí logo no final do filme, o Dante, ele vira um alebrije. Durante o filme todo, o Dante é confundido com o alebrije lá quando o Miguel tá no mundo dos mortos. A Frida pergunta que tipo de animal guia espiritual é esse? E ela faz uma super alusão legal, e depois ela fala, eu acho que é só um cachorro mesmo, né? E chega no final, ele vira um alebrije, assim como referenciado no começo do filme, né? Isso entre outras alegorias que acontecem logo no começo do filme, que eu acho interessante a gente prestar atenção. Isso é muito legal de animação, porque elas são muito ricas em muitos detalhes. E ainda mais a Pixar e a Disney, né? Elas têm uma mania de entrelaçar um filme com outro. Já vem um histórico Tem de vários. fazer easter eggs de outros filmes. Se Exatamente. procurar easter eggs viva, e aí aparece, tipo, tem mais de 20 easter eggs perdidos pelo meio do filme. Então, a animação é sempre um filme muito legal de se assistir e manter uma atenção ali, o que tá nos outros planos, né? Do que tá rolando no filme. É sempre interessante assistir com essa atenção mais ampliada. Você tá falando dos detalhes, né? É interessante. Nessa animação, tem muitos detalhes da plasticidade dos personagens também. Né? Tem uma cena em que o Miguel, logo no comecinho, que ele tá assistindo um show do Ernesto de la Cruz e ele também começa ali a admirar, e ele pega o violão e começa a tocar, e a gente vê aquele sentimento de paixão que ele tá sentindo, e aí, tudo isso como se fosse mesmo pegando vários detalhes da mão dele também tocando, acompanhando a música, o olhar dele. Eu anotei isso. Então, os detalhes plásticos mesmo dos personagens também são feitos de maneira magnífica. Muito. E o enquadramento. É uma animação muito interessante visualmente por conta disso. É bem o que você falou, Matheus. Ele pega detalhes de mão, enquadramentos interessantes, jogo de luz. A animação tem cores. jogo de luz com as velas e as cores. Isso As é cores muito são interessante. É um olhar que é atual as animações surgirem com esse olhar um pouquinho mais artístico, né? Exato. Por exemplo, Moana, uma das coisas que eu mais gostei de Moana foi o cabelo dela, né? filme ela que eu ficava amo. caindo na cara. Nossa. É muito legal, eu gosto muito de animação que traz esses detalhes. E eu gostei muito dos enquadramentos de Coco. Achei isso legal. Tava comentando a respeito da valorização que esse filme dá pra cultura mexicana, especialmente pro Dia dos Mortos em si. Eu achei até engraçado, porque mostrando o contraste entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, acaba que eles são semelhantes entre si. Né? Eu, pelo menos, pude perceber isso. Se a gente, por exemplo, olhar a cidade, ela é totalmente periférica, dá a sensação de que ela tá morta. E aí, por exemplo, quando o Miguel vai pro mundo dos mortos, é no mundo dos mortos que ele consegue trazer vida para aqueles que estão no mundo dos vivos. Então, ele dá ele valoriza Ele o mundo brinca dos bastante mortos. isso, Exatamente. Então, tem uma relação entre um e o outro. E é um filme que traz, assim como todos os filmes da Disney, mas eu acho que ele traz muito mais forte a presença do significado de família, né? Muito. Todo momento ele frisa que a família vai te guiar, te mostrar o seu caminho. E é muito legal que em Viva, o Miguel ele acaba encontrando o seu caminho com a família dele que já está morta, né? Tanto o Hector, né? Que a gente acaba descobrindo no final do filme que é o real tataravô dele. E de forma, assim, subjetiva, ele que acaba guiando o Miguel e não o Ernesto de la Cruz, que é a grande aspiração dele. Eu acho até irônico, porque acaba que ele, de certa forma, ele encontra o significado da vida dele no mundo dos mortos. Exatamente. E eu acho muito legal essa parte, essa questão da família, né? Porque ele sai de onde ele tava achando que a família que ele deveria procurar era o Ernesto, né? Acreditando que ele era o tataravô, que eles eram super parecidos um com o outro. E depois ele descobre que não, que a família dele era... Um pedaço era quem ele pensava, outro pedaço ele não imaginava quem era, e que, na verdade, era aquilo que ele precisava, né? Eu acho que isso E ele já teve que fazer uma escolha, né? Ele teve que escolher entre ele e a família dele, mas aí ele ressignificou tudo e tudo mudou. É interessante A música isso. foi ressignificada na família dele, né? Tudo foi... O filme mudou, né? É um filme que você pega o começo e o fim, realmente é bem diferente. Acaba que o A personagem... estrutura da família. Exato. Acaba que ele, buscando o Ernesto, ele vê que o Ernesto é a pessoa de quem a família dele tanto falou mal, e não, na verdade, a pessoa que de fato era o tataravô dele. A gente nunca comentou sobre nenhuma animação aqui, essa é a primeira animação que a gente tá trazendo pro podcast, mas é bem interessante pensar nas possibilidades que uma animação traz, visualmente,
E narrativamente, né? Sim, sim. Mas é legal nesse filme do Viva, porque por retratar o Dia dos Mortos, e eles estão ali mortos, né, na maior parte do filme, os corpos são muito maleáveis, eles brincam muito com isso. E isso é legal, é uma coisa que a animação possibilita, né? Esse lado mais brincalhão, assim, mais inventivo. Tem um momento, assim, que pega e tira o braço e joga o braço pra fechar a porta, os olhos ficam na boca. É isso que é um pouquinho de Toy Story, sabe? Daquele... Como é que é o nome daquele personagem de Toy Story? Cabeça de batata. Cabeça de batata. Então, Senhor é Cabeça de divertido, assim, é legal. Eu acho que a animação, ela traz muitas possibilidades que outros filmes... Que né, um filme live action, não sei. Live action. Não dificulta, né? Então eu acho que é legal poder brincar. E eu acho que Coco brinca muito bem com cores muito fortes. Eu acho que isso é um ponto positivo do filme. Ela deixa... Você pode contar a narrativa de uma forma muito mais flexível, né? Esteticamente, você não encontra muitos limites ali. Sim, acho que problemas que a gente encontraria em um filme que é feito por pessoas, né? A gente não encontra em Viva. Por exemplo, ele chega no mundo dos mortos, mas ele não tem aquela aparência de caveira. E aí só desenham uma caveira na cara dele e pronto. Nossa, ninguém mais percebe que ele que ele é um menino, né? E teria problemas pra conseguir reproduzir isso em um live action, né? Então, acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto nas animações. A animação, ela traz essa possibilidade ela mesma não se levar a sério. Né? Então, porque ele chega lá lá ao mesmo tempo, trazer questões interessantes de uma forma brincalhona ali, de uma forma que... Porque as animações, essencialmente, são feitas para crianças, né? Sim. E elas sempre trazem um ensinamento, assim, aquela questão, aquela lição de vida. Então é legal, porque acaba ensinando de uma forma bem tranquila, né? Assuntos importantes para as crianças, né? Que seriam mais complicados de ensinar... Falando normalmente, né? E Coco é tipo o Pequeno Príncipe, é tanto pra adulto quanto pra criança. Exato. Né? Eu amo animação, Sim. Acho que elas são geniais. Mas, essencialmente, elas são feitas pra crianças. Na maioria né? dos casos, né? A gente tem a Anomalisa, por exemplo, já é uma animação pra maiores. Ou os stop motions do Wes Anderson. Só tem um por enquanto, né? Mas enfim. Mas no caso de Viva, eu achei ele o roteiro, o enredo dele muito mais voltado para um público mais, não adulto, mas também adulto, mas um público que consegue processar melhor as informações do que para as crianças. Eu tava assistindo o filme com o meu irmão, por exemplo, meu irmão de 4 anos. Ele adora Moana, ele adora Dory, ele adora todos os filmes da Pixar. Mas Viva, ele ficou com medo de assistir. Ele assistiu só metade do filme, ele não conseguiu ver inteiro. Será que pelo fato deles serem mortos? Não sei dizer, talvez... Eu achei o filme também um pouco mais obscuro, né, com uma fotografia... como o Matheus falou, uma coisa mais periferia, mais escura. Não sei o que pode ter influenciado, talvez... isso que você falou mesmo, de ter a ver com morte, enfim. Não, o tema também, né, tem a ver com a morte, e ele trata de questões que são um pouco complicadas, né, como o caso da vovozinha, né, que se encontra numa situação um pouco delicada. Mamãe Inês. Mamãe Inês. O próprio Ernesto de la Cruz, por exemplo, mostra como ele morreu, a morte dele, né, que um sino cai em cima dele. Então, assim, por isso que eu falo, acaba que ela é um tanto quanto... Ela é infantil, só que ela traz alguns temas e ela mostra algumas cenas que não são comuns em animações para criança. Mas eu não sei, pode ser uma impressão minha. Eu acho que quase todas as animações são assim. Eu não sei, quando eu assistia, não sei, Vida de Inseto, eu tinha uma visão de vida de inseto. Depois que eu cresci, eu tive outra visão de vida de inseto. Eu acho que quando a gente vai crescendo, a gente vai entendendo outras coisas das animações. Várias, eu acho né? que elas são muito maleáveis. Rei Leão, a gente assiste quando é criança e pensa de um jeito, e assiste agora e fala, meu Deus, esse tem filme é muito genial. significado, meu Deus. É simbólico e muito. filosófico. Ai, Rei Leão. A gente... Eu acho que o nosso olhar diz muito também sobre os filmes de animação. E é legal porque ele vai de muito novo até pessoas muito velhas. Isso é bem legal. Ele é um ponto de encontro. É um filme que se comunica com todo tipo de público. Né? E é legal que ele fale de família, né? Isso é legal nesse filme. Que assim ele como a fale maioria de dos família. filmes da Disney. Mas, sim, ele tem voltando a falar sobre a obscuridade, logo depois que eu tirei o filme pra ele assistir, ele pediu pra ver Moana. E eu comecei a reparar no contraste de um filme com o outro. E
Realmente, eu acho que Viva, ele não é um filme muito mais voltado para um público que consegue processar melhor as informações e vem com um diálogo político muito mais forte. Né, É um contexto muito mais forte do que uma animação infantil, como Frozen, Moana, enfim. E o Matheus falou isso da avó, né? Que esse filme ele pega muito essa questão do envelhecimento, né? No caso, a avó dela, acredito que ela tem Alzheimer, porque ela já tá esquecendo as pessoas. E esse é o plot da história, né? Ela esquecendo um personagem, enfim. Eu achei muito interessante e foi uma questão que pegou muito no pessoal pra mim, essa questão do Alzheimer, porque meu avô foi diagnosticado com Alzheimer nos últimos anos. E a minha família, eu vejo que a gente buscou várias alternativas para tentar fazer com que ele reaja melhor. E a música é muito forte. Quando você pesquisa, a música, ela é uma das últimas memórias que vai deixar você na vida. E eu achei muito legal que eles colocaram isso no filme. Porque a música, ela leva o filme inteiro, né? Ela narra o filme, parece. Exato. Né? Ela é um personagem do filme. É uma coisa que o Miguel anseia a vida toda, mas ele não podia tocar. Eu acho que esse filme tem vários personagens maiores do que os próprios personagens, né? A cultura, a música, tudo isso leva muito o filme. Acho que o filme depende quase 100% desses quesitos, né? Não usaram só pra fazer uma crítica, por exemplo, política. Ou seja, o Dia dos Mortos ali é essencial pra narrativa. Entendeu? Não foi só um negócio... É um pilar da cultura, né? Sim, exato. Não, e pra história que eles querem contar, que é do Miguel indo em busca, né, do seu tataravô, era essencial que fosse contado daquela forma. Então não é simplesmente algo que tá ali pra eles fazerem uma espécie de militância ou algo do tipo. Mas essa questão da música, aquele momento final que o Miguel canta pra avó, nossa, me tocou muito, porque eu vejo isso. E eu acho que qualquer pessoa que tem contato com alguém que tem Alzheimer vê isso. Eu achei muito legal que eles retrataram isso, porque quando uma pessoa tá doente, a música, ela traz vida. E foi exatamente isso que aconteceu. E só de falar, eu me arrepia. Mas é linda aquela parte do filme, porque eles travaram a música a vida toda. E aí, no fim, a música foi uma resposta muito grande ali. E aí é o momento que o Miguel canta a música e a avó dele vive. Ela vive. Eles tentam o filme inteiro reviver a Mamá Coco e não perceberam que... A única coisa que eles baniram da família deles era o que ia salvar ela, né? Exato. E eles cederem, né? E ouvirem. Isso é muito bonito. E eles partem do pressuposto de que a música é algo que a mamá não quer. Né? Tanto que ele, quando o Miguel tá tocando ali pra ele, fala, a avó dele, acho que, pede desculpa pra sua, né? Não quero música aqui, não sei o quê, né? Mas na verdade tem mais a ver com eles do que de fato com a mamá. Porque a música foi o que salvou ela, né? Então... E daí, é só um ponto, mas que pra mim foi muito, muito grande, né? Essa questão do Alzheimer e da música ser uma forma de terapia muito forte. Porque foi muito pessoal pra mim ver ali, porque eu vi o meu avô quando eu toco tango e ele dança, e ele não consegue falar, mas quando eu toco tango ele dança, então foi muito bonito pra mim, assim, esse filme pegou muito, pegou muito, assim, pra mim. Hoje eu tenho que partir, lembre de mim, se esforce pra sorrir, não importa a distância, nunca vou te esquecer. Cantando a nossa música, o amor só vai crescer. Lembre de mim, não sei quando vou voltar. Lembre de mim, se um violão você escutar. É algo que a Pixar faz muito bem, né? Emocionar as Exatamente. pessoas. Além dessa cena, tem uma outra também que a música de fundo também é Remember Me, que é quando o Hector canta pra mamar a criancinha. Né? É uma então, música a gente que vem em vê várias versões, né? A gente vê duas perspectivas ali. A perspectiva de um pai para um filho e de um neto pra sua tataravó. Serve tanto pra vai pegar tanto quem se encontra nessa situação a partir da perspectiva de neto ou de filho, ou seja, do que for, ou como pai também, que acaba abandonando seu filho. Então ele trata dessas questões do abandono, do adeus, da morte, da capacidade de você lidar com
uma pessoa querida que não vai mais estar ao teu lado. E tem a perspectiva do Ernesto de la Cruz também, Do né? Ernesto de la Que Cruz. é um cara que clamava que o mundo era a família dele e esse era o maior sucesso dele, né? Ele queria ser lembrado, queria deixar alguma coisa pra trás. Quando a carreira dele acabou tendo um fim inesperado ali quando o sino caiu em cima dele. Então a gente tem várias versões, várias perspectivas pra música Remember Me. Sim. E o Matheus falou dessa questão da gente sempre se relacionar e, de fato, a Pixar faz isso muito bem, né? De criar ali situações que a gente consegue se relacionar. É muito legal ver a determinação do Miguel, dele correr atrás do que ele quer ali da música. Ele cresceu muito durante o filme, porque no começo ele tava assim, eu quero fazer música, minha família não quer, tudo bem, é o meu sonho, eu abro mão da minha família, praticamente isso. Eu abro mão da minha família pra correr atrás disso. E ele evolui no filme, né? Inclusive, quando ele chega no mundo dos mortos, a bisavó dele fala, não, você escolhe, ou você volta pra sua família, ou você toca música, um dos dois, não tem como ficar com os dois. E ele escolhe a música, né? Ele sai correndo e vai procurar o Ernesto, porque ele fala que é ele que vai ajudar. E ao longo do filme ele percebe que, na verdade, não. Na verdade, quem ia ficar do lado dele era a família dele. E não só ele, como os próprios familiares. Porque Exato, a gente vê sim. uma espécie de egoísmo, tanto da Dos parte dois dele, lados. quando ele escolhe a música, e da parte dos familiares dele que querem De que não ele volte. deixarem E não, ele escolher. você não vai tocar mais. A música acabou a partir de agora, se você quiser voltar para o mundo dos vivos. Então a gente vê um processo de crescimento de ambos os lados, e é isso que é ser família. Né? Eu O acho que isso filme é bem mostra legal. muito bem. Ele mostra a importância do diálogo e a importância de se encontrar no meio, né? Um cede um pouquinho, o outro cede mais um pouquinho. Isso é família, isso que é conviver com outras pessoas. Eu acho que esse filme mostra muito bem. O Miguel cedeu um pouco, a família cedeu Eu um acho pouco, que- e eles puderam construir uma coisa muito maior. Eu acho que é exatamente isso. É disso que todas as relações são feitas. E é disso que o mundo tá precisando hoje. Eu acho que esse filme também quis mostrar isso. Que o mundo Ceder um precisa pouquinho, né? que alguém ceda um pouco e outro ceda outro pouco pra gente conseguir viver em harmonia. É exatamente isso que a Gabi tá falando. É uma jornada ali que o Miguel tem que passar, que é um caminho de olhar pro lado e sair um pouco do próprio umbigo, De né? empatia, né? De empatia com o outro. Porque ele tava cego ali pelo sucesso, pra querer ser um cantor, que o filme inteiro ele tava renegando a família dele, o legado dos sapateiros, né? O legado mexicano dele, falando que eu não ligo pros jantares familiares, eu não ligo pro Dia dos Mortos. E é uma jornada que ele tem que aprender a olhar pro lado e sair um pouco E eu do acho ele. que um dos momentos que fez ele mudar foi quando... Porque desde sempre ele mirava no Ernesto e falava, putz, eu quero ser igual a esse cara é meu herói. E aí quando ele realmente conheceu o Ernesto e viu que ele não era essa pessoa que ele imaginava, que ele não era essa pessoa boa, Que né? foi uma Que associação ele não que era ele fez talentoso ali como ele pela achava mente que ele de criança era. dele. Ele começou a perceber que não é isso que tinha valor na vida dele, né? E tipo, ele tirou a conclusão de que o Ernesto era o tataravô dele baseado num violão. Ele não parou pra pensar Que em outras alguém poderia ter possibilidades. esse que alguém- violão. exatamente. Mesmo quando ele chegou lá com o Hector, ele não mostrou a foto da família dele. Sim. Tudo isso poderia ter sido Evitado. né? evitado, mas ele tinha que passar por essa jornada, ele tinha que crescer, né? Enfim, é um filme lindo. Bom, e aproveitando que a gente tá falando dessa cultura mexicana muito presente no filme, eu achei incrível eles colocarem a Frida ali como uma personagem secundária, né? Uma artista que mesmo depois da morte continua criando, continua criativa. E E muito aberta engraçada. a ouvir opiniões dos outros, né? Porque ela aceita ali a opinião do Do Miguel quanto à música de uma forma muito bonitinha. Não, é muito legal mesmo ela aparecendo. Na verdade, esse filme, ele mostra mulheres muito fortes, né? Eu que sempre trago essa questão de mulheres fortes aqui pro programa. Eu acho que é uma cultura, a cultura latina, as mulheres latinas são muito fortes. As avós, você olha pra família do Miguel, só tem mulher. A avó. Mulher forte, né? Exatamente. No começo, inclusive, que eu achei lindo quando tá contando a historinha de genérico de filmes da Disney, né? Que conta todo o histórico antes de começar o filme. O Miguel, eu não vou lembrar exatamente como ele fala, mas quando ele tá contando a história da tataravó dele, ele fala: quando o meu tataravô foi embora, ela não chorou por causa de homem. Ela seguiu em frente. Exato. Eu achei lindo. Lindo, lindo. Eu amo esse tipo de representatividade. de retratar uma mulher retratar uma mulher assim. forte. Porque independente. acontece, e aí elas, construíram uma família maravilhosa ali. Eu acho isso sempre muito legal. Acho que isso sempre tem que existir. Cada vez mais mulheres fortes, como a Frida, que muito bem E foi eu acho muito retratada. importante
as crianças verem isso e aprenderem a partir disso, sabe? Exatamente. Até mesmo a guia espiritual da tataravó dele, né? A Pepita. É um tigre enorme e é uma tigresa. É verdade. Vamos Tipo falar assim, uma só cena fala- favorita só pra gente... A minha também é da avó. A sua A minha avó? da avó cantando, dele cantando com a avó. É, a minha também. Eu amei muito essa cena, mas eu acho que eu tenho uma outra favorita. Ah, e a parte que o cara vai embora também é bem triste. Aquela cara que o amigo vai embora, sabe? Que eles cantam. Nossa, essa parte é triste. Que tem a tequila, tem o Eu detalhe gostei da tequila. muito, enquanto eles ainda estão no Dia dos Mortos, lá no Mundo dos Mortos, e a tataravó dele, Mamá Amélia, tá no palco e ela tá cantando com o Ernesto, ela fugindo do Ernesto, e depois o Hector vem pra legal. ajudar, e enfim, eu achei aquela cena muito bonita, ela que renegou a música até o fim da vida dela ali, é a coisa que salvou a família dela no fim das contas, eu achei linda. Já que vocês vão mencionar, né, essa cena favorita. A minha favorita é a mesma da Flá, né? Do Miguel cantando com a avó dele. Não tem como ganhar. Não tem como. Você assiste aquelas cenas e começa a chorar. Eu chorei por meia hora depois que o filme acabou, por causa da... Exato, a gente contou no programa passado que eu e o Doug a gente se encontrou depois e tava os dois morrendo de chorar. Se você quer ouvir essa história inteira, escuta o episódio anterior, se você já não ouviu. A cena que eu gostei muito da cena em que o Miguel canta pra tataravó dele. E é uma cena que te faz chorar mesmo. A Pixar A Cara, Pixar a Pixar é mestre em complicada fazer nisso. você chorar. Ela é muito... De fato. É muito boa. De fato. Mas eu acho que eu não chorei só por causa dessa cena. Eu chorei porque foram uma sequência de cenas que... O que o filme vão trouxe, te- né, no fim das Exato, contas. Ele vai exato. Ele acumulando... constrói. Ele constrói uma emoção. Ele sim. constrói. Ele constrói... Foi ótimo isso mesmo. Não, ele constrói, né, Exato. emoções, e daí no fim é aquele ápice. Mas eu acho que isso começou quando eu vi... Assim, mas... Desculpa. Isso começou, assim, de ficar mais evidente pra mim quando o filme me apresentou aquela cena do Hector cantando pra tataravó do Miguel, quando ela Criança. ainda era criancinha. Você vê os dois ali e eu falei, ai, cara. Foi o momento que eu falei assim, Mas, caramba, essa música merece muito ganhar o Oscar. Eu fiquei muito... E Começou ganhou. ali e Tô ganhou. ficando emocionado, Mas só de esse lembrar. filme, exato. Ele desde o começo, ele vai te dando uns pontapés assim, tipo, você vai chorar. Você vai chorar. E aí chega Peraí essa que eu vou te cena- fazer chorar. É, Peraí que eu vou te Você vai fazer te chorar. antecipando, Não chorou né, do nessa? que vai Peraí que tem acontecer. outra que pode ser que seja a escolhida. O fato é que quando acabar você vai Eventualmente chorar. você vai chorar, aceita. Você vai assistir o filme e você vai chorar. E logo depois também, quando mostra um ano depois, a família toda unida, em harmonia, Nossa. cantando a música. E aí a mamãe Inês E é no isso. mundo dos mortos, com o pai dela reunido. Sim. Isso Não, que eu- o Matheus falou, que a gente conversou de conversar. Nossa. Que a gente conversou Pessoas de de conversar. Pois é, pessoal, É, isso é em tudo. Isso que o Matheus falou da gente... Do diálogo, Do diálogo, né? De você... Olha só, eu tô eco. Eu tô ecoando aqui o que a galera tá falando. Não, de você enxergar no outro exatamente isso, a mudança. É legal isso, de ver essa cena de um ano depois, pra você ver como você ceder e enxergar e ouvir o outro e fazer esse encontro na metade do caminho, como isso pode trazer coisas boas, né? E o filme não mostra, né, pra gente se o Miguel conseguiu um dia alcançar o estrelato que ele queria, mas ele conseguiu trazer, unir a família dele, trazer a música de volta pro cotidiano da família e conseguiu o que ele mais queria, que era música, né? E isso é muito bonito, Esse filme No fim é das aquele contas, que... o sucesso não era o que ele precisava, não era o que ele Exatamente. queria de verdade. E- Bom, e depois desse episódio, que eu particularmente acho que é um dos filmes mais bonitos que a gente já comentou aqui no programa, você pode acompanhar a gente no Facebook, no Instagram, a gente tá constantemente postando stories divertidíssimos e bastidores somos das muito gravações. divertidos, né, pessoal? E a gente aceita sugestão, e se você quiser aparecer aqui também, manda uma mensagem, enfim. E no iTunes a gente tá lá também, só pesquisar, não tem muito segredo. E eu sou o Douglas Vasquez, até o próximo episódio. Eu sou a Gabi Sanfins e até mais. Eu sou a Flávia Six. Adiós. Eu sou o Matheus Gomide e até semana que vem. Hasta luego. Recuérdame. If you close your eyes and let the music play, keep our love alive, I'll never fade away. If you close your eyes and let the music play, keep our love alive, I'll never fade away. If you close your eyes and let the music play, keep our love alive.